Bom dia, pessoal. Estou aqui novamente para falar com vocês sobre um assunto bem importante. Vamos imaginar que eu, como qualquer outra empresa, tenho um back-end REST hospedado em nuvem, por exemplo. E, como a maioria das empresas, eu tenho problemas de performance da minha aplicação, está lenta e pode ser que o back-end seja a causa. Como é que eu otimizo um back-end web, REST, por exemplo? Eu resolvi fazer igual o Bob Esponja naquele desenho e perguntei à Concha Mágica, como é que eu posso otimizar o meu back-end REST? No nosso caso, a coisa mais próxima de Concha Mágica que a gente tem, né, seria o ChatGPT. O Google já perdeu o espaço de Concha Mágica. A gente não consegue mais achar exatamente o que a gente quer na velocidade que a gente quer. Mas o ChatGPT é interessante. E eu fiz a ele essa pergunta. Eu perguntei ao ChatGPT como é que eu poderia otimizar a performance da minha aplicação web, aplicação REST Web. Ele me respondeu isso aqui. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Que a gente deveria começar. Eu fiz várias vezes a mesma pergunta. A pergunta é: responda resumidamente como eu posso melhorar o desempenho da minha aplicação back-end REST com baixo custo e risco. Porque se não considerar baixo custo e risco, aí não está dentro dos meus critérios. Eu não tenho orçamento ilimitado para gastar com isso. É aquela história, que nem aquele post que eu fiz, vou tentar botar a imagem aqui, se eu achar, do cachorrão fortão com as pernas fininhas, né? Infraestrutura tipo Netflix, faturamento da padaria da esquina. Complicado. Bom, o que o ChatGPT respondeu? Várias vezes ele respondeu coisas parecidas. Então eu peguei a resposta que resumia o que ele disse. Você deveria investir em otimização de banco de dados, em cache de aplicação, rate limiting, usar ferramentas para monitorar o desempenho da sua aplicação e identificar gargalos, fazer profiling do código para identificar pontos ineficientes e não manter estado na aplicação e tentar modularizar para escalar melhor. Ok. E aí eu peguei essas dicas, essas perguntas e fui repetindo no Google, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque hoje nós temos um fenômeno interessante. O conceito de vendor lock-in, sempre existiu, em que os fornecedores fazem a cabeça dos desenvolvedores e gerentes em torno de suas soluções. Hoje, os cloud providers substituíram a maioria dos vendors, né, dos fornecedores. E eles estão formando pessoas com esses conceitos na cabeça. Quais conceitos? Microserviços, arquitetura orientada a evento, bancos de dados no SQL. Individualmente, podem ser ferramentas interessantes, não necessariamente para melhorar o desempenho da sua aplicação, mas elas são vendidas com foco em desempenho, porque hoje o desempenho passou a ser uma das principais medidas de sucesso de uma aplicação, sucesso comercial. Então, acabam vendendo essas coisas, a melhor maneira de vender é como se elas melhorassem o desempenho. Não é verdade, necessariamente. Tá? Eu nem vou explicar a vocês o que seria microserviços, porque vocês já sabem, tá? E eu também tenho falado por aí. Também não vou explicar muito o que seria uma arquitetura orientada a eventos, ou EDA, porque também já falei muito, vocês podem pesquisar isso. Também não vou explicar muito no SQL, eu já postei isso, já postei vídeo falando sobre bancos de dados no SQL. Eu acho que tem muito conteúdo na internet. O que eu quero falar é como otimizar uma aplicação back-end REST com baixo custo e risco. Muito bem. Eu vou botar agora aí uma imagem do que eu resumi dessa minha
consulta a concha mágica. Eu fui no ChatGPT, peguei as respostas, a resposta que mais resumia o que o ChatGPT falou, porque toda hora ele fala uma coisa. Mas, no resumo geral, o que ele falou, e fui buscar no Google, entre algumas pessoas de referência e alguns sites de referência, se seria isso mesmo. O que está na sua tela aí agora é a lista de coisas que eu levantei, que é consenso em todas essas fontes de informação, inclusive a concha mágica. Bom, a gente tem um back-end REST. A primeira coisa a fazer é otimizar o banco de dados. O banco de dados é culpado de baixa performance em 90% dos casos. O que a gente pode fazer? Primeiro, índices. Analisar a cobertura de índices. Calcular custo das queries. Todos os bancos de dados modernos têm ferramentas para isso. E aí você adicionar índice onde precisa adicionar índice. Tabelas. Às vezes você normalizou demais suas tabelas. Tá? Qual é o efeito disso? Você tem que fazer muitos joins para conseguir chegar a um resultado. Dá uma desnormalizada, uma replicação controlada pode diminuir a necessidade de joins e facilitar o acesso aos dados, tornar as consultas mais rápidas. Aí vem o terceiro item, que é consultas. Existe uma coisa chamada padrão de acesso a dados. Normalmente, quando a gente aprende banco de dados, a gente aprende banco de dados estanque, como se não existisse uma aplicação, né? Como se não existisse usuários. Mas existem. E as aplicações têm padrões de acesso a dados. Certos dados são mais acessados e são mais acessados em conjunto. Não adianta você modelar o seu banco separando esses dados, porque você vai ter que fazer muitos joins, e os joins são caros, operações caras e custosas. E eles têm grande probabilidade de cache miss, ou seja, não estarem no cache. O que você deveria fazer? Reorganizar suas tabelas de acordo com as suas consultas. Criar tabelas desnormalizadas, agregadoras, que tenham os dados que você precisa. E usar triggers para inserir ou excluir dessas tabelas quando houver atualização nas tabelas principais. Em resumo, separar. O CQRS é bom para isso. Separar toda a estrutura de write da estrutura de read, né? E tornar as consultas mais eficientes de acordo com o padrão de acesso a dados da sua aplicação. Cache. Adotar um cache transparente pode ajudar bastante. A maioria dos SGBDs tem cache transparente. E existem alguns softwares, algumas bibliotecas que fazem isso. O cache transparente não exige alteração no código. Se você puder e tiver tempo, um cache de aplicação pode ajudar muito também. Mas isso tem um risco maior, porque você vai ter que mexer no código. Replicação. Criar réplicas de leitura e tabelas agregadoras. Já falei de tabelas agregadoras, com triggers alimentando, né? As réplicas de leitura podem ser muito benéficas para a gente poder otimizar o acesso a dados de acordo com o padrão de acesso a dados da nossa aplicação. Sharding. Sharding é uma técnica um pouco mais complexa, mas que costuma dar um excelente resultado. Às vezes seus dados são separados em categoria ou em produto. Às vezes você pode separar em regiões de clientes, por exemplo. E sempre tem aquele problema do star. O que é o star? É o cliente estrela que compra muito, os clientes que compram muito, ou os produtos que são muito em voga, né? Hot sites, esse tipo de coisa. Pega essas categorias de dados, separa das outras, cria banquinhos separados para isso. Ah, mas isso aumenta a complexidade de... Claro que aumenta um pouco, mas é uma solução de baixo risco, porque vai dar resultado. Quanto à aplicação, o que a gente pode fazer? Depois que você trabalhou o banco de dados, fez o que foi possível, ainda tem lentidão? Ótimo. Vamos trabalhar a aplicação. Nunca, jamais faça isso sob pena
de você prejudicar seriamente a sua empresa e os investidores. Jamais otimize o banco de dados e a aplicação ao mesmo tempo. Tá? Faça uma coisa ou faça outra, ou faça as duas, mas nunca juntas. Termine uma antes de fazer a outra. Aplicação. Sua aplicação é stateless mesmo? Ela está, de alguma maneira, seus servidores estão armazenando estado de sessão, alguma coisa desse tipo? Repensa isso. Cache de aplicação. Você pode criar um cache de aplicação, um cache web, né, para retornar os dados mais comumente acessados e evitar impactar o banco de dados. Para isso, você tem que estudar como cachear respostas de aplicação web, if modify since e tag. Você tem que estudar essas coisas. Geolocation. Se a sua aplicação é geodistribuída, roda no mundo inteiro, geolocalização pode ser interessante. Você usar CDN para servir o conteúdo que está mais próximo do usuário. Isso é interessante para melhorar a performance de aplicação web. Não vai funcionar em todos os casos, mas em alguns casos sim. Refactoring, refatoração. A gente associa a refatoração a código limpo, clean code. Não é isso. Refatoração é você mexer no código, mas manter a mesma funcionalidade. Nós precisamos identificar quais componentes estão causando lentidão. Às vezes é uma questão de algoritmo. Às vezes está rolando uma questão de N+1, né? Quem usa ORM sabe o que é N+1. Em vez de fazer uma query, está fazendo N queries mais uma. Às vezes você está fazendo as queries individualmente, em vez de fazer um batch update, uma query batch. Às vezes você está trazendo os dados para processar no servidor, em vez de processar no banco de dados e trazer só o resultado, né? Tem uma série de motivos para isso estar acontecendo. Gargalo de memória, está usando muito a memória virtual. Então você pode usar um software de profiling, todas as linguagens têm, identificar onde está havendo mais lentidão no seu código. Tá? Aí você pode mexer naquelas partes do código que estão provocando lentidão. Escalabilidade modular. A sua aplicação é um monólito? Bom, considera a estratégia de monólito modular, né? Tenta separar seu monólito em módulos de acordo com o padrão de acesso a dados da sua aplicação e separa esses módulos para que eles possam escalar diferencialmente. O primeiro você tem menos cópias, o segundo você tem mais cópias, para que você possa ter a sua aplicação um pouco mais modular, né, e atender melhor os seus requisitos, evitando back pressure, por exemplo. E rate limit. Estranho, o rate limit está aí. Não, o rate limit é importante. Sabe chupa-cabra? Muita gente bota aquelas imagens para você clicar, coisa e tal, me fugiu o nome da memória agora, para evitar chupa-cabras. É o cara que coloca um script sugando o teu conteúdo, fazendo pesquisa nos teus produtos, fazendo esse tipo de coisa. Às vezes não é por mal. Ao impor um rate limit, você vai limitar a quantidade de transações por minuto ou por segundo que o cliente faz, que cada cliente faz. Isso pode evitar esses casos. Bom, essa figura aí, né, resumiu tudo que a Concha Mágica me respondeu e o Google também, que eu fui confirmando. Mas eu não fiquei satisfeito, aí eu peguei essas três coisas que as pessoas falam muito, né? Microserviços, no SQL e arquitetura baseada em eventos, e analisei uma a uma. Vamos ver primeiro microserviços, essa figura que está aí. Isso foi o que o ChatGPT me respondeu. A adoção de microserviços pode ou não melhorar o desempenho de um back-end REST, dependendo do cenário. Tá? Ele diz que a latência e a complexidade adicional não justificam a migração para microserviços se a sua questão é apenas desempenho de transação. Você tem que analisar a situação. E que existe um trade-off, uma escolha, né, entre custos iniciais e custos de setup contra potenciais economias em manutenção e escalabilidade.
Então, pode ser que você não tenha, você até melhore a performance da aplicação um pouco, mas perca em complexidade, custos e riscos, né? Você precisa avaliar o contexto específico da aplicação e do negócio antes de partir para essa abordagem, tá? Então, a concha mágica respondeu isso. No SQL, dependendo do tipo de consulta que você faz, ele vai ter uma performance muito boa, muito rápida. Mas eles não são uma bala de prata para garantir melhor desempenho. Não foi para isso que os bancos NoSQL foram criados. Eles, usados no contexto certo, podem oferecer vantagens específicas. Mas para isso você precisa analisar os requisitos, analisar os padrões de acesso a dados, os volumes de dados, as necessidades de escalabilidade, de consistência, testar, né? Em certos cenários, um banco NoSQL pode apresentar melhor performance, em outros vai apresentar pior performance. Se você tem um banco de dados muito simples, chave e valor, cara, não tenha dúvida, nada vai ser mais rápido que o Redis. Mas também não tem consistência, não tem que checar dados em diferentes tabelas, ele nem sabe o que são tabelas. Se você tem um modelo de dados com várias entidades, por exemplo, e relacionamentos entre elas, NoSQL é a pior escolha possível no mundo que você pode fazer. Então, não use NoSQL. E aí as pessoas vêm com aquela ideia modernosa, mas em microserviços, cada microserviço pode ter seu banco de dados. A pessoa que pensou nisso, realmente ela tinha problemas graves e sérios. Essa história de um banco de dados por serviço não dá certo em lugar nenhum. Ela tem que ser pensada com muito cuidado, tá? Porque ela implica nessa outra coisa que eu vou falar agora, que é arquitetura orientada a eventos. Uma coisa é você ter operações assíncronas e você usar uma fila de mensagens para evitar ficar prendendo recursos. Ótimo. Mas isso não é EDA, arquitetura orientada a eventos. Quando você usa um banco de dados por serviço, você forçosamente vai ter que usar arquitetura orientada a eventos. Como é que você vai sincronizar os vários bancos de dados, né? Manter a consistência. Vai usar um padrão Saga. O padrão Saga usa orientação a eventos. A sua aplicação pode ser toda orientada em torno de eventos ou pode usar eventos como parte do mecanismo de sincronismo. Em certos cenários apropriados, a orientação a eventos pode ter benefícios, mas ela deve ser considerada cuidadosamente com relação ao tipo de aplicação, às necessidades do negócio, capacidade da equipe, etc, etc, etc. Se a sua aplicação só lida com operações assíncronas, operações de longa duração, ou se, por exemplo, como ele fala, alta resiliência e escalabilidade são fundamentais, você tem arquitetura base, né? Basically Available, Soft State e Eventual Consistency, né? Se você quer, se o seu modelo de negócio suporta consistência eventual, orientação a eventos pode ser uma boa, para ajudar a desacoplar a sua aplicação e aumentar a resiliência dela. Mas não necessariamente vai melhorar o desempenho da sua aplicação. Você precisa entender isso. E não necessariamente vai melhorar o desempenho com baixo custo e risco. Tem um aumento de custo e de risco muito grande associado a isso. Bom, né? Agora falando geralmente, a moda hoje dita essas três coisas: microserviços, NoSQL, arquitetura orientada a eventos. E ainda mais, microserviços com um banco de dados por serviço. Isso é moda, isso é fashion, tá? Isso vai passar. O que não vai passar são as contas que a sua empresa vai ter que pagar aos cloud providers por usar esses serviços extras. Nada é de graça. E o dinheiro que os investidores gastaram patrocinando essas loucuras não vai voltar para o bolso deles. O que acontece no final quando os resultados não são alcançados? Layoff, demissão em massa. Não dos gerentes que implantaram isso, porque eles já saíram da empresa e foram implantar isso em outras empresas. Porque gerentes vivem de tombos,
né? Os gerentes modernos, eles vivem de tombos, de sustos. Eles dão um susto na diretoria, nos investidores e trazem a solução. Depois que aquele negócio vai dar problema, ele já pulou para outra empresa, fazendo a mesma coisa. Esses são os gestores modernos. Por isso que eu digo que essa fornada de gestores está estragada. Enfim, a gente precisa, se você é investidor, empresário, pensa com calma, não se deixa levar pela emoção, pelo momento, pela empolgação da equipe. Tá? Considera sempre fatores razoáveis. Então, a concha mágica aqui foi o ChatGPT. Eu consultei algumas coisas no Google, mas a propaganda no Google é muito grande em torno dessas três coisas: microserviços, NoSQL e orientação a eventos. Mas o próprio ChatGPT respondeu de maneira bem razoável. Então, agora é com vocês. Eu quero desejar aqui um bom dia para vocês. Hoje é sábado, estou aqui gravando esse vídeo e a gente se vê aí durante a semana. Um abraço.